A colheita da soja está em pleno andamento no país. Apesar da quebra em algumas regiões por conta do clima, ainda assim deve ser a segunda maior safra brasileira da história. Ao mesmo tempo, o produtor acompanha apreensivo as cotações da oleaginosa no mercado futuro derreterem nas últimas semanas. Nós então consultamos 3 especialistas sobre o assunto para tentar entender os motivos dessa queda, a tendência para 2024 e as perspectivas já para a safra 24-25. E hoje o nosso primeiro convidado é o analista Carlos Cogo, da Cogo Inteligência em Agronegócio, que começa explicando por que os preços dos contratos futuros vêm caindo nas bolsas internacionais. A Argentina está colhendo uma safra, até então, 53 milhões de toneladas, ela é 32 milhões de toneladas acima do ano passado. E o Brasil não está perdendo 32 milhões de toneladas. Ainda que a safra brasileira fosse 140 milhões, o efeito disso no mercado, nesta conjuntura, seria extremamente limitado. E ainda que talvez aquela ideia de olhar para o umbigo e achar que só tem soja brasileira. O Brasil realmente é o player mais importante, 38% da produção global, mas a Argentina tem 13%. E isso pode causar um rebalanceamento na oferta. Os estoques de passagem globais são os maiores da história. A relação entre estoque e consumo, que é uma variável que os traders usam muito para medir tamanho de preço futuro, se ele está ajustado, é super confortável. É 30%, ou seja, tem soja no mundo estocada para 4 meses de consumo. É um estoque confortável em termos de grãos. Então, tudo isso pesa. Os prêmios dos portos brasileiros estão negativos em função dessa oferta de safra, já que não houve venda antecipada, o produtor não tem armazém, está deslocando tudo para o porto. É uma tempestade perfeita, infelizmente. A grande chateação de todos os produtores é que eles também tiveram estratégias equivocadas, não venderam a soja antecipada quando os preços externos estavam em patamares elevados, 13 a 14 dólares por bushel, apostaram numa alta da soja que não tinha evidências para isso, porque sabia-se que a América do Sul teria grande chance de ter uma colheita recorde, mesmo com as quebras existentes hoje no Brasil. Para Carlos Cogo, a tendência é só piorar nas próximas semanas. O caminho do preço futuro é em direção aos 11 dólares por bushel, e aí tem fundamentos para isso também. Primeiro, a América do Sul, de novo, está colhendo uma safra recorde. Mais adiante, todos os indicativos apontam para Estados Unidos plantando mais soja esse ano. Se isso acontecer, Estados Unidos crescer 4, 5% a área, vem uma safra recorde dos Estados Unidos, esse estoque é reforçado e soja vem para a linha média dela dos últimos 10 anos. A linha média dos últimos 10 anos é 11 dólares e 20 centavos por bushel. Do lado da demanda, também nenhum sinal de melhora. Porém, a boa notícia é de que a procura global por soja também não deve diminuir. Fala-se muito nisso, que a China estaria entrando num processo de retração, de ritmo menor, a economia realmente está aí numa situação mais delicada, mas se olhar os volumes que eles vêm importando, isso não está acontecendo, não está havendo enfraquecimento de demanda. Inclusive, a projeção de demanda para 2024 deles é maior que a do ano passado. Então, em nível global, a demanda de soja deve crescer esse ano 5,4%. Ela cresceu 0% no ano passado. Já em relação à rentabilidade dessa safra, que está sendo colhida, Carlos Cogo traz um cenário de margens apertadas ou já negativas. Break-even, ou seja, aquele ponto onde a receita da soja equipara com o custo está muito alto. Ele está na casa dos 56 sacas, por exemplo, no Cerrado, para pagar o custo operacional, todo aquele desembolsado pelo produtor, pagar fertilizantes, sementes, insumos, mão de obra, despesas da lavoura. É muito alto. Ou seja, se alguém, por acaso, está colhendo hoje 54, 53 sacas, já não consegue mais nem pagar a conta da despesa da safra. Na média brasileira, as contas estão equilibradas, mas tem vários pontos do país que realmente vão ter problema de pagamento e honrar contratos. Mas, segundo o analista, a chegada do Laninha pode melhorar as cotações da soja em Chicago. Já está em 65% de chance de uma laninha começando alguma coisa entre julho e setembro. Pegaria no meio da safra americana, né,
e já começaria também a fazer uma precificação de risco para a próxima safra sul-americana. E isso vai ser precificado e pode tirar a soja desse viés para 11 e retomar os 12, talvez até mais. A parte do custo, a notícia boa, o custo não sobe mesmo para a próxima temporada, tá? Ele pode ficar até 1 a 2% abaixo do que foi em 23, 24. Mas o break-even desse negócio de soja para 24, 25, a gente já começou a entregar os primeiros materiais para os clientes. Para a região do sul e sudeste está tranquilo. É um break-even com 51 sacas. 51 sacas paga, o sul consegue colher 60, 65. Mas para Cerrado, se mantém um break-even aí em Mato Grosso, por exemplo. Mato Grosso tem um break-even de 56 sacas. Tem que produzir bem mesmo. Se tiver um arrendamento, então, bom, aí a conta não fecha.